Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Quantos estão tristes, diga aleluia. Tem uma meia dúzia que está triste aí. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Quero externar aqui meu verdadeiro sentimento de alegria de poder retornar a esta casa de oração. Feliz de poder rever um grande amigo, o pastor Charles, né? E o bom é que ele não envelhece nunca, né? Continua um garoto. Muito bom ver o senhor assim nessa pegada, né? Sempre aí se disponibilizando, fazendo sempre mais, sempre criativo também. Fica aqui a minha saudação de muita alegria, de contentamento de ver o senhor na perseverança, amém? Também quero saudar a sua esposa, que acho que deve estar lá na loja, né? A missionária Graziela. Se esquecer, apanha. Graziela, prepara aí um kit para mim que eu já vou passar aí. Deus abençoe todos vocês aqui, amém? A Wanda, o seu esposo, as meninas da mídia ali, que não me cumprimentaram, mas eu amo vocês, amém? Todos vocês, meu irmão. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, verso 1. Também saudar aí o presbítero, como é o nome dele lá? Belarmino, o João Paulo. Não, mas o outro, o Claque Quente. O Fernando também, que está aí no interior da casa. E toda a sua casa. Aos irmãos que vieram aqui, né? Que possam, de alguma forma, absorver. Eu não vim pregar, eu vim raciocinar, pensar um texto. E esse texto é segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 4 e verso 1. Só você que achou, diga amém. Está dizendo assim, a minha tradução pode ser contraditória à sua, mas o fundamento e a verdade é a mesma. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar os meus 2 filhos para serem servo ou escravo. Toma o seu respectivo assento, porque Jesus é bom e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumados. Noiva do Cordeiro, amigos internos desta casa. Muito bom é a gente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É bem verdade que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nem sempre para mim e para você que somos carnais e limitados, é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque quando o Senhor requer de nós, quando Ele quer elevar o nosso nível, Ele vai requerer de nós que nós saiamos da zona de conforto. Então nós estamos diante de um texto aonde a gente vamos sair da zona de conforto. É bem verdade que nós conhecemos esse texto de cor e salteado. Muita gente faz jogral com esse texto. Muita gente nas consagrações, no círculo de orações, nos cultos de domingo, as pessoas costumam aplicar esse texto, trazendo aqui e extraindo lições maravilhosas. Está falando de uma mulher, e toda vez que eu me referir a esta mulher, não se constranja. Essa mulher, simbolicamente, pode ser eu e você, em alguma área da nossa vida. Essa mulher não tem nome. Essa mulher é anônima no texto. Essa mulher, se você analisar esse texto, ela está vivendo um declínio espiritual. Você não vê essa mulher se levantando. Muito pelo contrário, essa mulher só cai no texto. Em contrapartida, para ela estar nesse momento de dificuldade, precisamos raciocinar quem foi e qual foi o motivo para ela se encontrar nesse momento de dificuldade. Essa mulher tinha um marido, e o marido dela tem um nome, e o nome é Obadias, profeta menor. Obadias era alguém de confiança
dentro do palácio do rei Acabe, dentro do palácio de rei Acabe e Jezabel. Então Obadias, ele tinha essa autonomia de frequentar as recâmaras secretas. Obadias aqui era alguém de confiança do palácio do rei. Em uma dessas reuniões, em um desses burburinhos, em uma dessas expectativas do palácio, houve-se uma mensagem que saltou ao coração e aos ouvidos de Obadias. Nessa reunião, o tema era que rei Acabe e Jezabel iria acabar, exterminar, dizimar todos os profetas daquela época. E isso causou medo em todo aquele povo, e mais ainda em Obadias. Só que Obadias, ele teve uma atitude inesperada. Pergunta para mim qual? Este homem, ele vai pegar, convidar, direcionar 100 profetas para as cavernas. E essa atitude de Obadias de direcionar 100 profetas para a caverna é para salvaguardar, é para proteger. E quem está dentro da caverna não está a esmo, não está aos léus, não está à deriva. Obadias se encarrega de levar todos os dias pão e água. Tem alguém escondido, mas o pão e a água está chegando. Tem alguém salvaguardado, mas o pão e a água está chegando. Então Obadias entende que ele não pode mais parar diante dessa caçada interminável do rei Acabe e de Jezabel. Então ele se disponibiliza por 3 anos sustentar 100 profetas dentro dessa caverna. Passou-se muito tempo, ele morre. O feito foi lindo, foi maravilhoso, foi marcante. Por isso que citamos. Então ela agora está dentro desse texto, desse contexto. E nesse texto e nesse contexto, agora ela está aos léus, à deriva. Não tem como se apoiar em ninguém. Por quê? Porque nessa de Obadias sustentar por 3 anos os 100 profetas todos os dias com pão e água, houve-se o quê? Uma dívida. E essa dívida não foi sanada em tempo oportuno, enquanto Obadias estava vivo. E isso refletiu, respingou em sua esposa, que agora está viva, e ainda está viva. E estando ela viva, o texto vai mostrar para nós algumas lições. Por quê? Porque ela está em queda, ela está estagnada, ela está estigmatizada, ela é rejeitada pela religião, rejeitada pela política, rejeitada pela sociedade, rejeitado pela religião, rejeitado pela política e rejeitado pela sociedade. Então o texto que nós lemos e vamos aplicar está dizendo: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Já adoro a Deus por causa disso. Por quê? Porque ela está em perca, está em prejuízo, está em luto, os credores estão apertando ela, mas ela tem uma direção. Qual é a direção dela? Ela não vai para o WhatsApp, ela não vai para o Instagram, ela não vai para o direct, ela vai na direção daquele que pode resolver o problema dela. Ela vai na direção do profeta Eliseu, e ela não vai chegar diante do profeta Eliseu apresentar ali um currículo de boas novas, de conquista, de rompimento com todas as suas dificuldades. Não, ela vai mensurar, ela vai salientar, ela vai externar um tema nessa conversa. Ela não vai de qualquer maneira. Se ela já teve a direção, que é o profeta Eliseu, agora o profeta Eliseu está esperando essa mulher falar, e ele esperando ela falar, ela vai citar assim: ei profeta, o meu marido, teu servo,
servo, morreu. E como tu sabe, ele temia ao Senhor. Sabe? Ele é marido, ele é pai de família, ele é servo e teme ao Senhor. Ele é alguém de família, ele é pai de família, ele é alguém que está envolvido, aleluia, glória a Deus, com as coisas do reino. Só que ele morre. Então, profeta, o senhor sabe, ele morreu, mas ele era servo e ele era temente ao Senhor. Meu irmão, tu quer viver coisas extraordinárias? Seja alguém de família, seja alguém que seja servo, seja alguém que teme ao Senhor, porque essa mulher vai fazer com que o profeta entenda o currículo dele, dizendo: ele era pai de família, ele era servo e ele temia ao Senhor. Só que olha aqui, doutor, e Eliseu, ele morreu, e ele morrendo, tu sabe, eu estou agora a esmo, aquele que era o patrocinador, aquele que era o financiador, aquele que tinha uma parceria, que trazia o pão e a água na minha mesa, ele morreu. Olha que contraste, olha que reflexo. O marido dela levava pão e água na caverna para os profetas. Agora quem está precisando é ela. Não é assim nos nossos dias. Você ajuda, você abraça, mas daqui a um tempo é você que está no lugar da necessidade. É nessas horas que você vai saber quem está junto com você. É nessa hora que você vai ver aqueles que estão junto de verdade. Então essa mulher, ela vai falar: ei, era marido, pai de família, servo, temente a Deus, morreu, viu? Mas como tu sabe, os credores estão na minha porta, querendo levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. Ei, meu irmão, nos tempos da cultura judaica, a coisa mais natural era alguém contrair, extrair, obter uma dívida e não ter com o que quitar, e não ter com o que pagar. O profeta, ele fica ali na intermediária, mas os credores não, já vem arrombando a porta dizendo: ei, tu sabe que tu está devendo, e não é de hoje, né, mulher? Ela abre a porta e fala: eu sei, eu estou devendo e vou pagar. E os credores chegam perto dela e diz: mas vai pagar como? Tu tem plantação? Não tem. Tu tem irrigação? Não tem. Tu tem criação? Não tem. O que tu tem? Eu não tenho nada. Então os credores vendo para ela, vendo que ela não tem nada, vai ter uma notícia e vai causar espanto nessa mulher. Eles vão dizer: ei, já que tu não tem nada, vou levar os seus 2 filhos para serem servo e para serem escravo. Eu já tenho uma palavra de Deus para esse altar. Pega se quiser, pega se não quiser, fica me olhando. Meu irmão, tem muita gente que conta e olha para você olhando como servo, como escravo, mas não sabe que dentro de você, mas não sabe que você nasceu para sentar entre os príncipes e princesa. Tem muitos credores que não conhecem a tua história, não conhecem a estatística e o que trouxe você aqui. Os credores já vêm quebrando, arrebentando, arrombando a porta, mas quando eles veem que essa mulher está destemida, ela é valente, ela vai falar: é, vocês vão levar meus 2 filhos, mas já vai trazer de volta. Mas já, deixa eu ver se tu tá recebendo. O que tu perdeu já tá voltando pra tua mão. O que foi embora já tá voltando pra tua. Deixa eu ver se tu tá recebendo essa palavra. Eu sou pentecostal. Eu não vim jogar água num culto de ninguém. Mas de vez em quando você vai ter que enfrentar credores. E o credor é assim, ele nunca sabe e lembra aquilo que você faz, mas aquilo que você fez, ele quer jogar na tua cara. Quando o credor aparecer, fique despreocupado, porque da mesma forma que ele vai levar, é a mesma forma que ele vai ter que trazer para a tua mão. Só que Eliseu, olhando para essa situação, e você pensa que alguém pegou de surpresa Eliseu?
Não, pegou. Porque o verso 2 vai dizer: respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Os credores estão na tua porta, estão te cobrando, teu marido morreu, a dívida está aí, e tu quer que eu faça o quê? Porque nem sempre a resposta vai vir da onde você mais espera. Você espera de cá, não vem, vem de lá. Ou espera do homem. Quando você menos espera, vem de Deus. E aí ele vai entrar e vai dizer: o que eu posso fazer? O BO está aí. A situação está aí. Por isso que o texto está dizendo: o que te hei de fazer? Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? Olha a postura de um profeta. Porque nós estamos acostumados a esperar e depender de profeta. Quando na realidade a chuva de graça vem de Deus, não vem do profeta. O profeta ouve o que Deus tem para falar e libera para a igreja. Ele não é nada mais, nada menos do que um simples mordomo, servo e um transmissor das boas novas. Então o profeta vai se apresentar dizendo: o que eu tenho a ver com isso? Diz-me o que tu tens aonde? Em casa. Mas não é em casa, é em casa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto é que o esposo dessa mulher, essa mulher é anônima, mas o esposo tinha nome. Morto paga dívida, financia, compra, vende. Mas esse morto deixou história. Tu imagina, estava morto, mas a história ainda está refletindo no nosso dia a dia. Então ele vai dizer: o que eu tenho a ver com tudo isso? Diz-me o que tu tens em casa. Então, como os alunos das escolas de Gilgal, aqueles que eram frequentantes, ávidos, presentes todos os dias nas escolas, por ser positivamente frequentador, presente dentro das aulas, ele ganhava o quê? Uma pequena botija de azeite. Eu falei pequena, eu não falei média e nem grande. E aí o profeta vai dizer: o que eu tenho a ver com isso? O que tu tens em casa? Era o profeta dizendo: ei filha, antes de tu fazer a polenta, eu já fiz. Antes de você trazer a farinha, eu já fiz a polenta. Ele era aluno na minha escola, junto com o profeta Elias. E eu sei que ele era frequentante, presente, era um homem de Deus. Mas o problema não é ele. A história dele refletiu sim, porém passou. O negócio é você, mulher. O que tu tens? Quais as suas expectativas? Era o profeta tentando entrar na mente dessa mulher, e ele pensando assim: será que ela não enxergou ou jogou fora aquilo que o marido dela conquistou? Porque é assim, nunca valorizamos quando a gente não pagamos o preço. Então ele vai entrar na história e dizer: eu não posso fazer nada, o problema é contigo, teu marido morreu. Refletiu a história positiva. Mas e aí? O que tu precisa entender, mulher? O que tu tens em casa? Aí a resposta dessa mulher: diz-me o que tu tens em... Olha a resposta dela. Disse ela: tua serva não tem. O profeta quase teve um troço. Porque até aqui, antes da vírgula do texto, porque é uma vírgula após, ele falou: meu Deus, ela não valorizou e ainda desperdiçou e jogou fora aquilo que o marido dela demorou a conquistar. Aí a vírgula veio: a não ser uma pequena
botija de azeite. Ah, se não fosse essa pequena botija, tu não estaria aqui dentro da Valente de Cristo. Se não fosse essa pequena dose, essa pequena botija, você já tinha dado cabo na tua vida. Se não fosse essa pequena botija, você não estava acreditando que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Ei, meu irmão, eu tenho uma palavra bem aberta e simples para esse altar. Não desvalorize as coisas pequenas que Deus fez e está fazendo por você. Tem muita gente que espera carro do ano, casa do ano, e Deus está dando um fôlego de vida e não valoriza. Coloca aquela feijoada, não como. Aquele ovo mexido, não como. Sabe o que é isso? Coisas pequenas vai te colocar em patamares extraordinários. O diabo é o maior instrutor de colocar a gente nessa sinuca de bico, pra gente ficar mimimi, cheio de nhenhenhen, pra gente ficar sem foco, desacreditado. Por quê? Porque essa mulher, ela teve que entender que o escape que ela precisava estava mais próximo do que o botão da sua camisa. Ei, já tem uma palavra rasgada para esse altar. O que você precisa está dentro de você. O que você precisa está mais próximo de você. O que? A pequena botija. Deixa eu ver quem tem a pequena botija. Deixa eu ver quem desperdiçou. Eu não vim pregar para desperdiçador de botija. Eu vim para aqueles que estão guardando a pequena botija. Deixa eu ver se a Valente de Cristo está portando a pequena botija. O diabo não tem raiva porque você está arrumado e tomou um banho com sabonete Dove. Ele não tá nem aí se você ontem arrastava aquele carrinho nas ruas desta praia grande. Ele não tem medo, ele não quer saber. Ele tem raiva quando ele olha pra você e você tem uma cara de botija pequena, mas cara de botija. Deixa eu ver se eu tô falando com botija. Abre a tua boca, botija. Abre a tua boca, botija. O problema é que nós temos dois extremos aqui. E agora vai falar com muita gente. Quais são os dois extremos aqui? Aquele que vai falar da primeira parte. A tua serva não tem nada. O problema está instalado. Aí tu fala: eu não sei como que eu vou sair desse problema. Tu tá igual a essa mulher. Essa mulher enxergou o problema, mas não enxergou o escape que estava dentro da casa dela. Tem muita coisa guardada que é estratégia de Deus para te colocar em outro nível. Eu vou falar para iniciar novos ciclos. Velhos ciclos tem que se findar. Para a porta se abrir, muita porta tem que se fechar. Então, regozije, se alegre por aqueles que deram tchau e saíram do convívio da sua vida e do teu parentesco. Tem muita gente que vive uma vida abandonada. Tem muita gente que, se perguntar para essa pessoa quanto que você tem na carteira, não tem um centavo, mas está acreditando que Deus pode fazer infinitamente muito mais, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é poder. É poder. Eu não vim falar sobre outra coisa. Eu vim falar de azeite, de poder, de graça. E se você acredita que existe poder, fogo, graça, reage, mas encha o peito para glorificar a Deus. Sabe por quê?
Porque Deus foi lá na rua da sua casa. Nem a polícia entrava naquela birosca, naquele lugar. Mas Jesus entrou e disse: tu é minha, tu é meu. Vou te levantar como arauto, vou te levantar como boca profética. Encha o peito, rasga a garganta, glorifica a Deus. Porque a morte tentou te visitar, a morte tentou sucumbir o teu ministério, mas Jesus chegou primeiro, com salvação, libertação, com graça, poder e misericórdia. Se você não acredita, não tem problema, mas eu creio que a Bíblia ainda é bússola para o crente. Tem muita gente que não acredita que o segredo do ministério, o segredo ministerial está em 1 Coríntios 15:58. Sedes firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão. Permanece mais um pouco, acredita mais um pouco, avança mais um pouco, porque Deus vai abrir a porteira da graça e vai te abençoar de uma forma extraordinária. Quem acredita, abre a tua boca e melhora o glória se você puder. Essa mulher começa o texto caindo no texto. Ela externava para toda a sociedade, política e religião que ela estava vivendo uma vida frustrada, ministério estagnado, vivia escanteada, desacreditada e rejeitada. Mas olha que lindo o texto. Ela começa caindo no texto, perdendo no texto, em luto no texto, sim ou não? Aí você abre a Bíblia. No verso 3, disse Eliseu: vai e pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos. Para quem começou caindo no texto, frustrada no texto, agora vai ter que ser a pessoa que vai visitar os enfermos que são os seus vizinhos. Ela começa caindo, mas agora ela está de pé. Ela está sem expectativa, mas agora ela acredita até o tutano que tudo se passou, tudo se fez novo. E o texto está dizendo: disse Eliseu: vai e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Ei, meu irmão, o barulho do teu milagre vai fazer tanto eco que vai chegar lá na vila onde você mora. Sabe aquelas pessoas que oravam contra, acreditavam que você iria viver uma vida na inércia? E tem muita gente que andava ao seu lado com uma pá de areia para jogar no teu caixão, dizendo: não vai passar do 30, não vai passar do 40, não vai chegar nos 50. E o texto está dizendo: vai nos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Sabe o que é isso? Aquele que desacreditava vai ter que ver você melhor do que nunca. Aquele que não acreditava no teu milagre vai ter que te ver abençoado, abençoado, abençoado. Mas para tudo isso se materializar e acontecer, precisa se fechar a porta. É por isso que Provérbios 24:10 vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, certamente as suas forças serão pequenas. Essa mulher agora vai ter que enfrentar as portas fechadas. E isso aqui não é porta fechada para você perder tudo que você conquistou, não. Isso aqui é o Senhor cadenciando a tua cabeça, dizendo: ei, só tem um lugar que eu posso fazer acontecer. Aonde? Dentro da presença
dele. Aleluia. É ele cadenciando e trazendo a gente para o texto, dizendo: ei, não era nada, não tinha nada, mas já já eu vou mudar o panorama, vou dar um 360 graus, vou te colocar em um patamar de diferenciado, mas para isso eu preciso que você entre, se envolva, vista a camisa, mesmo com a porta fechada. Tem gente trazendo pão e água, sim ou não? Sempre Deus vai levantar um Obadias do passado, e se ninguém quiser te ajudar, o próprio Deus se apresenta. Mas passar fome e sede tu não vai passar. Mas pastor, ninguém me ajuda. Se ninguém aqui dentro te ajudar, ele vai na rua de trás, mas vai te ajudar. Mas pastor, não conheço ninguém na rua de trás. Ele vai no bairro do lado, mas alguém vai ter que te ajudar. Mas pastor, não conheço o bairro do lado. Ele vai na cidade do lado, mas alguém vai ter que ajudar. Mas pastor, na cidade do lado ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. Ele vai em outro estado, e se ninguém do outro estado se disponibilizar para te ajudar, ele vai no outro país. Mas se você não acredita, eu vou liberar. Se ninguém quiser te ajudar, o próprio Deus desce na casa e vai te ajudar. Deixa eu ver. Eu vejo uma mão forte, descendo sobre esta casa. Vai cair cavaleiro, mas a tua família, o teu ministério, a valente de Cristo, permanecerá de pé. Toca nessa pessoa que está do teu lado, vê se ela está cultuando ou se ela está com sono. Fala para ela: hoje a mão de Deus desce. Hoje a mão de Deus vai descer neste lugar, e vai descer para trazer paz. Glaramasai de Quinaravácia, para trazer glória e relembrar você que você é condutor da misericórdia sobre a sua vida. Aí o texto vai referir a porta. Aí o texto está dizendo: depois entra, fecha a porta. A porta não é alguém que fechou. A porta é Deus falando para você: fecha a porta. Tu está entendendo, meu irmão? Por isso que nós patinamos a vida inteira e não entendemos. Tem porta que é eu e você que fecha. Mas fecha para derrota não. É que o próprio Deus, ele cria uma situação, fecha a porta. E tu fala: meu Deus, eu estava indo tão bem. Aí você nem sabe, mas você é o maior causador dessa tsunami. Você que fechou a porta. Em vez de fechar a brecha, fechou a porta. Então o texto está dizendo: depois entra, fecha a porta, sobe ti e os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Ou seja, dois tipos de crente, dois tipos de nomenclatura, dois tipos de igreja aqui. A que estão na dependência de Deus, precisando ser cheia, e os que se acham cheios demais, cheio de mimimi, cheio de 9 horas, cheio de desculpas. Se não for o pastor pulverizar, tu sabe o que é pulverizar? Não sabe não, né? Pulverizar, se não é o pastor pulverizando: olha, quero paz aqui, olha, organiza, faz, olha, o culto é às 8, não é às 9, ó, tem comida, mas tem horário, tem isso, tem aquilo. Se não tiver o pastor pulverizando, meu irmão, você fecha a porta e nem tchau você dá. Só que Jesus, ele está causando essa situação porque ele quer ver você dentro do culto. Porque quando você fecha todas as portas, você se encontra na dependência dele. E quando todo mundo se afasta, aí você fica mais crente. Eu não estou falando de mais religioso, mais crente, tem mais fé, tem mais visão de Deus, tem mais consagração, mais oração, mais Bíblia. É por isso que volta e meia você murmura, você espragueja, você reclama de tudo.
tudo nessa vida. É que tu está vivendo o verso 4 nessa história. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas as vasilhas. Deita azeite em todas aquelas vasilhas e vai pondo a parte a que estiverem cheia. Ei, meu irmão, o compromisso de Deus, o compromisso do Paracleto Divino, o compromisso do reino, não é quem acha que é cheio demais, não é para quem acha que conhece mais, não é para quem acha que é a última bolacha do pacote, porque ela fica embaixo ainda toda quebrada. É para aqueles que estão na dependência. Se Deus falar vai, você vai. Se Ele falar espera, espera. Se Ele falar continua, continua. Retrocede, retrocede. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele não perdeu o controle da tua história. Ele não perdeu o controle da tua jangada. Ele não perdeu o controle do teu barco. Ele não perdeu o controle da tua família. Ele não perdeu o controle do teu ministério. Até tu da glória. Ele não perdeu o controle da tua finança. Ele não perdeu o controle do teu casamento. Ele não perdeu o controle do teu filho. Ele não perdeu o controle dos teus familiares. Ele ainda está com o remo na mão. Ele ainda está com o controle na mão. E quem tem glória, vem no glória. E quem tem aleluia, vem aleluia. Seja tocado por essa palavra. Seja renovado por esta palavra. Vão cair 11 mil demônios. 10 mil do lado, 1.000 do outro. Mas a tua casa permanecerá de pé. Aí o texto vai dizer: tu entendeu que é dentro do culto que eu te quero? Tu entendeu que precisa portas serem fechadas? Isso. Mas para que porta fechada e eu dentro do culto? Porque tu vai valorizar a vasilha que vim para tua mão. Porque o texto está dizendo: traze-me mais uma. Então o azeite parou. Porque o azeite tem. Está faltando a gente ser extensão para quem está nos valados, quebrado, maltrapilho na rua. O azeite continua, mas Jesus está dizendo: traze-me mais vasilhas. E vazias, não cheias. Porque quando nós somos cheios demais, nós desobedecemos o pastor. A hierarquia, ela desorganiza. Mas quando nós estamos na dependência de Deus, vamos valorizar coisas pequenas. Vamos valorizar pessoas pequenas. Vamos valorizar vasilhas pequenas. Porque não tem como viver coisas grandes sem antes valorizar as coisas pequenas. Ninguém nasce grande demais. Sabe o que acontece, pastor Charles? É que tem muita gente, eu não sei aqui, mas onde eu congrego tem. E é igual mato, nasce sem precisar plantar. É gente que ficou grande demais. O lugar não comporta mais, ficou grande, elitizado, sabe? Religioso. É o dono da verdade, mas não, ainda tem meia dúzia que, independente da situação, tem guardado a vasilha. É pequena, mas é tua. É pequena, mas é minha. Ninguém tá vendo, continua na obra, continua fazendo. Ah, mas o pastor não me vê, não tem problema. Não importa se o pastor ou a missionária te vê, o importante é ele te ver. Porque quando ele te vê, ele abre a porta, ele te abençoa, ele te prospera. E ele está olhando para nós aqui nessa noite, dizendo: tá valorizando a vasilha? Cadê a vasilha? Eu queria saber quem tem vasilha. Vasilha e vazia. Só quem tem vasilhas vazias, fique de pé. Quem está cheio demais, fica sentado. Mas quem está na humildade, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Eu queria aqui na frente, sem emocionalismo, eu queria aqui na frente, você que porta a vasilha vazia, você, volta e meia, está vivendo em um complexo de inferioridade.
Estou falando com muita gente aqui. Você se acha inferior. Tem horas que você congrega por congregar. Você faz por fazer, trabalha por trabalhar. Complexo de inferioridade. Só tem 2 complexos. Pergunta para mim qual? Complexo de inferioridade e complexo da super espiritualidade. Mas o altar não conta com super espirituais. É com aqueles que estão capengando. Vem para o altar. Você que está vivendo um complexo de inferioridade. Você quer, você até tenta, você quer fazer, mas parece que volta e meia você tem uma luta com o teu eu. É nessa hora que você tem que entender que é só no altar que essa coisa vai melhorar. Tem muita gente oferecendo links aí obscenos para você acessar. E ali você se alegra. Ali você se esbalsa. Você se envolve. Mas eu não vim trazer link, eu não vim trazer fotinha de nudes, eu vim trazer palavra, poder, misericórdia. E isso nós só encontramos na valente de Cristo e no altar. É no altar que a tua vida vai melhorar. Mas pastor, eu preciso ir na frente. Tem base bíblica? Tem. Romanos 10:10. Com o coração se sente para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. É no altar. Se tu confessares diante do homem, eu lhes confessarei diante de Deus. É no altar. Se não for no altar, não adianta. Eu acredito quando vem no altar, quando é encharcado no altar, vem no glória, vem no aleluia, vem no louvor. Isso mesmo, filha, porque Deus vai renovar a crente aqui nessa noite. Eu não vim passar raiva aqui, eu não vim ver simplesmente o pastor porque eu amo ele, mas eu vim aqui portando uma palavra que vai salpicar o teu coração. Você vai sair daqui acreditando nas promessas que Deus te fez. Você vai acreditar que a tua mãe, o teu pai, os teus familiares vão ter orgulho de você. A porta vai se abrir, mas enquanto ela não se abre, enquanto ela não rompe, você continua servindo, adorando e aleluia, engrandecendo o nome dele, porque já já papai te solta. Já já papai te solta. Se você precisa vir no altar, vem agora. E vamos orar. Vamos orar. Tem ciúmes de mim.